que eu quero destacar? Oi, pode falar, sim. Alguma atividade, eu fiquei com nota, achei nota baixa, eu não sei o que aconteceu. Depois me manda mensagem que eu dou uma olhadinha, tá? Ah, Para tá. ver, tá bom? Uhum. Não tá indo. Peraí só um minutinho. Ah, Oi, boa noite, professora. Eu posso fazer uma pergunta para a senhora? pode. Eu tô em duas aulas ao mesmo tempo, da senhora e a tal de Jéssica de segurança do trabalho. Como é que eu faço? Olha, eu coloquei a minha para gravar, tá? Então vai ficar Mas disponível. eu também já mandei meu nome para você colocar na lista. Eu não sei se você anota depois, igual a outra professora faz, a Jéssica, Não, porque lá no aonde a gente grava a aula já fica o nome dos alunos que participou da aula. no Google, né? Porque ela Não, sempre anota na aula e eu tô preocupada em ficar sem, entendeu? Mas eu não. já mandei meu nome. Aí eu tô com duas aulas agora, 7 horas da noite. Tá, se você assistir a aula depois, não tem problema não, tá? Pode ser, então? Pode ser. Ah, pode ser. Tá, vou deixar gravada lá. Hum. Só um minutinho que eu tô compartilhando com vocês aqui que tá indo a tela errada. Hum, agora deu certo. Eu não quero falar sobre todo o slide, tá? Porque esse slide aqui vai estar disponível para vocês responder a atividade 2. Mas tem um ponto importante que eu quero destacar, que é em relação ao exame de urina, tá? Vocês vão ver nessa matéria, e eu acredito que vão ver também outras, tá? Sobre o preparo do exame de urina. E eu queria só destacar essa partezinha aqui, e aí a gente já vai para a aula de hoje, que é sobre sinais vitais, tá? Que a gente tinha conversado na outra aula. Qual que é o ponto que eu quero destacar com vocês, tá? É sobre o preparo e a coleta do exame de urina, tá? O nome desse exame também é chamado de EAS. Vocês podem ver também com essa nomenclatura. Normalmente, quando o médico solicita, ele não escreve exame de urina, ele coloca EAS, tá? Vocês estão conseguindo ver a tela agora? Sim, tá. Então, o médico solicita como EAS. O que significa EAS? Vou voltar aqui para baixo. É exame de análise de sedimento, tá? É isso que significa. EAS. É o exame de urina, tá? O que eu quero destacar para vocês? Para a coleta e o preparo de urina, é essencial seguir algumas orientações para garantir resultados precisos. Quais que são essas orientações, tá? A primeira, urina da manhã, geralmente é preferível, tá? De preferência, quando você for fazer uma coleta de urina, você orienta o paciente, porque a parte da enfermagem, né, é orientar esse paciente como vai ser feito o preparo e a coleta do material. Então, a primeira orientação que você vai dar para ele é que é preferível a primeira urina da manhã. Então, que ele colete o material de urina, né, pela manhã ao acordar, mas pode também ser coletada em outro momento, desde que haja um intervalo de pelo menos 2 horas sem urinar, mas é preferível a da manhã, a primeira urina, tá? É importante higienizar a região com água e sabão.
E aqui é uma parte importante também. Desprezar o primeiro jato da urina e coletar o jato médio em um recipiente estéril fornecido pelo laboratório, tá? Não é qualquer recipiente que você pode coletar a urina. E é preferível, né? Primeiro você orienta o paciente a desprezar o primeiro jato de urina. Então, o primeiro jato ele despreza e vai coletar o jato médio, tá? Que é o da urina seguinte. E o recipiente é estéril. Então, isso aqui é importante, tá? Vocês saberem como é feita essa coleta do exame de urina, tá? Eu acredito que tem uma questão também lá na atividade 2 sobre isso, tá? Então, eu queria destacar isso com vocês, essa parte aqui, que é preferível a primeira urina, né, da manhã, mas pode também ser coletada em outro momento, né? Desde que o paciente fique 2 horas sem urinar. É importante higienizar a região genital e sempre despreza o primeiro jato da urina e coleta o jato médio, tá? E recipiente estéril, tá bom? Então, isso aqui é importante e acredito que tem uma questão sobre isso também, tá? Então, eu queria destacar isso com vocês. Alguma dúvida sobre isso aqui? Professora, por mim não. Tá? Então, ok. É só isso que eu queria falar com vocês. Agora eu vou compartilhar um slide da nossa aula de hoje, tá? Sobre sinais vitais. Apareceu para vocês aí a tela? Sim, para mim apareceu. Então, pessoal, essa é a nossa aula 2, tá? Amanhã eu disponibilizo a atividade 3 para vocês lá no AVA. Hoje nós vamos falar, né, na matéria, na grade da matéria, também tinha sobre sinais vitais, né? Eu perguntei para vocês como é que tinha sido para vocês essa parte de sinais vitais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como faz o preparo do paciente para verificar os sinais vitais. Quais são os sinais vitais, né? Então, vamos lá. Os sinais vitais são medidas objetivas das funções corporais essenciais que indicam o funcionamento do organismo, tá? Eles são cruciais para avaliar o estado de saúde de um indivíduo e podem ajudar a identificar problemas de saúde, tá? O técnico de enfermagem faz essa verificação dos sinais vitais, tá? Na atenção básica, no hospital, na triagem, sempre vai fazer essa classificação, né? Verificando os sinais vitais do paciente. Quais são os principais sinais vitais? A temperatura corporal, a frequência cardíaca, frequência respiratória e a pressão arterial. Algumas, né, licenciaturas, né, vão trazer um quinto sinal vital aqui, que é a escala da dor, tá? Mas normalmente quem avalia é o enfermeiro, então eu não coloquei aqui. Então a gente vai ficar com esses: temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e a pressão arterial, tá? A gente tem também a saturação de oxigênio.
tá? Mas não entra como, tipo assim, como sinais vitais. Os principais são esses 4 aqui, tá? E a escala da dor também, algumas licenciaturas vão trazer ela também como sinal vital, tá? Aqui eu trouxe os valores normais. Isso aqui, gente, eu sei que é complicado para vocês agora, né, no início, saber, mas isso aqui, para a prática profissional, vocês têm que gravar na cabecinha de vocês, tá? Qual que é a temperatura normal? Qual que é a frequência cardíaca normal? Frequência respiratória, a pressão. Tem que saber isso aqui, tá? Então, a temperatura normal, né, em adultos, ela é de 36,5 a 37,2. Então, o indivíduo está com a temperatura normal. A frequência cardíaca é de 60 a 100 batimentos por minuto. 60 a 100. A frequência respiratória, esses valores são no adulto, tá? Porque esses valores variam também da criança, no idoso, tá? Então, no adolescente, são os valores diferentes. O que que eu fiz, né? Pode falar, Thaís. Tem alguém que tá com o áudio aberto aí, tá dando eco, parece? Pessoal, fecha o áudio aí. Aqui não tá, não. Tá. Então, gente, vai ter valores diferentes, tá? Se for criança, o recém-nascido, tá? O que que eu fiz aqui? Se a gente olhar, vai ter muita divergência em relação a esses valores, tá? Um autor vai trazer uma coisa, um vai trazer uma outra diferente, mas o que que a gente tem que ficar? Com os valores de referência do Ministério da Saúde, tá? Então, sempre vai ser, tipo assim, para quem está estudando, os valores, assim, para você ter em mente, são... Só para mim que está dando eco. O do Ministério da Saúde, tá? E em relação à pressão arterial, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vai ter os valores de referência dessa sociedade que a gente vai ver durante a aula, tá? Thaís, melhorou o áudio? Tenta sair da aula e entrar de novo. Eu aceito você aqui para ver se melhora. Então, gente, esses são os valores, tá? Vamos lá. Temperatura, 37,5 a 37,2, ok. Frequência cardíaca, de 60 a 100 batimentos por minuto. Respiratória, de 12 a 20. E a pressão arterial normal, tá? De 90 por 60. Esse mmHg aqui significa milímetros por mercúrio, tá? A 129,84. Eu trouxe os valores, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, aqui, ó, esses valores aqui sobre a temperatura é do Ministério da Saúde, tá? Aqui, a temperatura, a gente pode verificar ela em vários locais, tá? Axilar, retal, oral, timpânica no ouvido, tá? São vários locais, né? Durante a aula a gente vai falar sobre esses locais, tá? Mas agora eu gostaria de destacar com vocês os valores, tá, da temperatura. A temperatura, dependendo do local que você aferir, vai ser diferente, tá? A temperatura mais precisa que a gente tem, né, se a gente for verificar, se precisar mais precisa, vai ser a temperatura retal, tá? A temperatura retal, ela é de 37 a 38 graus. A temperatura axilar normal
ela é de 35,8 a 37 graus Celsius. A temperatura oral, né, ela vai variar de 36,3 a 37,4, tá? Aqui ele traz, né, as diferenças de temperaturas e os termos técnicos, tá? Então, aqui quando... Vânia? Deixa eu ver as duas mãos. Vânia, desliga o áudio aí, por favor, se você não tiver dúvida. Meu Deus, Tá. Pessoal, o estado febril, tá? Quando a gente diz que o paciente está febril, é de 37,3 a 37,7. Se ele tiver entre esses valores, a gente diz que ele está febril, tá? Se ele tiver com a temperatura normal, o termo técnico que a gente utiliza é afebril, tá? Então, o estado normal, né, o estado febril, de 37,3 a 37,7, tá? A febre é quando ele está com 37,8, tá? Então, a partir de 37,8 aqui, já está com febre, tá? De 37,8 a 38,9. A gente diz que esse paciente está com febre. O termo técnico também é hipertermia, tá? Esses são os valores. Quando é de 37,8 a 38,9, tá? Pirexia, tá? É um outro termo técnico que é quando está acima da febre, tá? Então, esse valor é de 39 a 40 graus Celsius. Então, já não é chamado mais de febre, e sim pirexia, tá? Hiperpirexia é quando está acima de 40 graus. Hipotermia, hipo vem de baixo, né? Quando a temperatura desse paciente, ó, normal, é 35,8, mas ela vai estar na hipotermia abaixo de 35, tá? Então, aqui, a hipotermia leve de 37, 36 a 34, hipotermia moderada de 34 a 30, hipotermia severa menor que 30 e hipotermia profunda menor que 20. Esses são os valores, gente, do Ministério da Saúde. Mas eu quero que vocês, pelo menos, gravem qual que é a temperatura normal, tá? De 35,8 a 37 graus, tá? Vocês repararam? Vocês não sei. Que aqui, ó, aqui já traz uma temperatura diferente. É por isso que existe várias, né, licenciaturas, cada autor, né, vai trazer um diferente. Mas eu quero que vocês fiquem com o do Ministério da Saúde, tá? Eu trouxe para vocês também hoje, na aula de hoje, as diferenças das febres, tá? Isso aqui cai bastante em prova de concurso e é importante que vocês saibam também na hora de fazer os relatórios, tá? Vocês vão, durante os estágios também, se deparar com pacientes que estão com esses tipos de febres e é importante que vocês saibam. São 4 tipos. Tá? A gente tem a febre intermitente,
a febre remitente, a febre sustentada e a febre recorrente. Onde eu coloquei ela? Intermitente, remitente, sustentada e a recorrente. Onde eu botei? Será que eu não coloquei? Aqui, ó. E a febre recorrente, tá? São esses 4 tipos de febre. Vamos diferenciar cada uma delas. A febre intermitente se caracteriza por oscilações na temperatura corporal, com períodos de febre e períodos em que a temperatura retorna ao normal. Nós temos também a febre remitente. Também apresenta variações, mas a temperatura, embora varie, não retorna ao normal em nenhum momento do dia. A intermitente, ela retorna, né, ao normal. O paciente aqui na intermitente, durante o dia, tá, intermitente, ele vai ter períodos de febre e ele vai ter períodos que a temperatura dele vai retornar ao normal. Já a febre remitente, ele tem também variações durante o dia, embora varie, não vai voltar ao normal em nenhum momento. E a febre sustentada, como o nome já diz, é uma febre contínua. É um padrão de febre em que a temperatura corporal permanece elevada, com pouca variação ao longo do dia, geralmente sempre acima de 38, tá? Então, aqui vai falar melhor sobre eles. A febre remitente é uma febre que vai ter oscilações diárias, com picos e quedas, mas se mantém acima do normal, tá? Não há períodos de temperatura normal, diferente da intermitente, dessa daqui, que vai ter períodos de febre e temperatura normal durante o dia. A febre remitente, a gente não tem isso. Você tem oscilações, mas se mantém sempre acima do normal. Um exemplo. Uma pessoa com febre remitente pode ter uma temperatura de 39 pela manhã, 38 graus à tarde, 37,5 à noite, mas nunca vai retornar aos 36, tá? A febre sustentada é aquela que ele vai permanecer com a temperatura elevada, constante, tá? Com pouco ou nenhuma variação, vai se manter sempre acima dos 38 graus. Então, a temperatura se mantém elevada e constante, com pouca ou nenhuma variação. Normalmente, não há períodos de temperatura normal durante o dia, tá? Então, a febre sustentada, ela se sustenta, ela se mantém, né, elevada durante o dia. Diferente da intermitente, que você vai ter picos de febre e a temperatura vai voltar ao normal. Na febre remitente, você vai ter picos de febre, mas ela vai se manter picos de febre com quedas, mas se mantém sempre acima do normal. E a sustentada, ela se mantém, tá? Sempre elevada. Então, um exemplo da sustentada pode ser, né? Uma pessoa pode ter a temperatura de 35,8 durante todo o dia, com variações mínimas. Então, ele vai para 38,4, 38,6, mas sempre se mantém elevada. Ela se sustenta, ela é sustentada, tá?
E a febre intermitente, a gente já viu que vai ter períodos, né, de febre e períodos normal ao longo do dia, tá? Em 24 horas. Elas podem ser causadas por diversas infecções, como malária, leptospirose e outras condições. Na intermitente, você tem esse período de 24 horas. Então, durante o dia, ele vai ter um pico de febre, mas vai voltar ao normal durante o dia. É isso que vai diferenciar a intermitente da recorrente, tá? Porque na febre recorrente, o paciente tem febre hoje, aí amanhã ele não tem febre. Aí depois, no outro dia, ele tem febre de novo. Então, o que diferencia uma febre intermitente da recorrente é esse período, tá? Porque na intermitente, ele vai ter febre, por exemplo, de manhã, à noite ele tá bem. Então, é num período de 24 horas. Ele tem um pico de febre e febre normal. Volta à temperatura normal, tá? Em 24 horas nesse período. É a febre intermitente. A recorrente, ele vai passar dias sem febre, mas vai ter novamente a febre, tá? Então, são esses 4 tipos de febre, tá? Para vocês memorizar isso aqui, deixa eu ver. Lembre que a febre intermitente, você tem temperatura normal, você tem um pico de febre, volta à temperatura normal em 24 horas. A remitente, você tem picos de febre, com poucas variações, e a temperatura não vai voltar à normal. A sustentada, ela se mantém elevada, com pouca variação durante o dia, se mantém sustentada. E a recorrente, você tem dias, um dia o paciente está com febre, o outro dia ele não tem, tá? Então, esses são os tipos de febre. Alguma dúvida sobre os tipos de febre? Alguém conseguiu entender? Ficou com dúvida? Nem joinha. Professor, é um pouco complicado, né? Mas tá de complicado. entendendo mais ou menos. Tá, então tá bom. Bom, aqui eu trouxe os locais onde o técnico de enfermagem, né, ele verifica a temperatura. Qual que é o local que a gente mais utiliza? É a axilar, tá? É a que a gente mais utiliza. A temperatura corporal, ela pode ser medida em diversas partes do corpo, como na axila, na boca, no ouvido, no reto e na testa. Na testa, né, a gente verificou muito a temperatura na época do Covid, que a gente não podia, o profissional de saúde não podia ter contato com o paciente, tá? Então, a gente verificava a temperatura na testa. Com esse aparelhinho aqui, ó. Vocês vão lembrar. Com esse aparelhinho aqui, tá? Então, esse aqui é usado para verificar, né, esse tipo de temperatura. Esse aqui é o termômetro de mercúrio. Ele era utilizado, mas hoje a gente não se utiliza mais ele. Utiliza-se hoje o termômetro digital, que é esse daqui, tá? Para temperatura axilar. Esse aqui é um termômetro para verificar a temperatura no ouvido, tá? Esse aqui. Esse aqui é a temperatura retal. E esse aqui eu achei bem interessante, que ele é para temperatura bocal, na boca, tá? Ele vem como se fosse uma chupetinha e é mais verificado realmente em crianças, tá? Então, esses são os tipos dos locais onde vai ser verificado, né,
as temperaturas. Aqui, ó, na época do Covid era bem assim, ó. Tá? Então, esses são os locais. Axilar, que é a mais usada, boca, ouvido, né, no tímpano, no reto e na testa, tá? Que era usada muito na época de Covid. Cada local tem as suas particularidades e pode exigir um tipo de termômetro, tá? Então, cada local vai ter um tipo de termômetro para verificar a temperatura. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre pressão arterial. Quais são os valores, né, de referência? Eu trouxe aqui, primeiro, o do Ministério da Saúde. Tá? Os valores de referência do Ministério da Saúde são... Ele é mais simples, gente, do Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, vai dizer que a pressão arterial normal, ela é abaixo de 12/8, né, 120/80 milímetros de mercúrio. A pressão arterial elevada é entre 120/80 e 139/89 milímetros de mercúrio. E a hipertensão arterial, de acordo com o Ministério da Saúde, é diagnosticada quando a pressão é igual a 140/90 milímetros de mercúrio, tá? Então, essa é a classificação deles. É uma classificação simples. Não acredito que isso aqui é a mesma coisa. Esse aqui é a mesma classificação aqui de cima, tá? Já a Sociedade Brasileira, né, de Cardiologia, ela traz essa classificação aqui, ó. E é com essa aqui que a gente vai ficar, tá? Porque é uma classificação mais complexa, tá? Aqui na Associação de Cardiologia, ele traz a PA sistólica, né, e a PA diastólica. Sempre lembrar que a sistólica é a maior, é a primeira que a gente escuta. Não sei se vocês já tiveram aula de prática. Acredito que alguns devem ter conseguido verificar a PA. Vocês já viram como é que na aula prática, como que verifica? Sim, né? Então, alguns conseguiram escutar o primeiro sonzinho e depois o outro sonzinho, né? A gente tentou, professora, mas tinha tanta gente na sala que não dava para escutar direito. É na prática, gente. Isso aí é na prática. Que vocês vão... Quanto mais vocês fazem, mais vocês conseguem distinguir os sons, tá? Então, vai ser sempre 2 sons. O primeiro, que é a sistólica, e o segundo, que é a diastólica, tá? São as 2 pressões. A sistólica, ela é maior, tá? E a diastólica, ela é um pouquinho menor. Essa classificação aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela diz o seguinte: vocês viram que a do Ministério da Saúde é simples, né? Só jogo valores lá. Aqui, ele traz como PA ótima menor que 120 e menor que 80. Tá? Então, para eles, a sociedade está ótima. A pressão normal é de 120 a 129, a PA sistólica, e a diastólica, 80 a 84. Tá? Então, é a PA normal. Se tiver menor que isso, tá ótimo. O que é uma pré-hipertensão? Tá? Quais são os valores da pré-hipertensão? De 130 a 139 e de 85 a 89 a diastólica. Como que eu fiz para decorar isso aqui para uma prova de concurso? Vocês podem reparar, ó, que aqui ele dá 120. Aqui ele sempre vai aumentando de 9 em 9, ó. De 130 a 139, de 140 a 159, 160 a 179. Aqui aumenta um pouquinho.
Aqui também, ó. 80 a 84. Aí de 84 aqui, ó, 85 a 89. 89 a 90 e 90 a 99. Aí 100 a 109 e 110. Então é assim que eu decorei mais ou menos. Ó, então a pré-hipertensão de 130 a 139 e de 85 a 89. Aqui ele traz a hipertensão em 3 estágios, tá? Aqui é pré-hipertensão, tá? Quando a sístole de 130 a 139, 85 a 89, e ele traz 3 estágios da hipertensão, tá? Estágio 1, de 140 a 159, 90 a 99. O estágio 2, de 160 a 179. E a diástase, né, a pressão diastólica, de 100 a 109. E esse estágio 3 aqui, maior que 180, tá? E maior que 110, tá? Pessoal, o que acontece? Se chegar um paciente numa tensão básica, por exemplo, se você estiver trabalhando, com essa pressão aqui, ó, maior que 180, e aqui a diastólica maior que 110, é considerada uma emergência hipertensiva, tá? E esse paciente aqui, no estágio 3, ele tem que ser encaminhado para o hospital, tá? A gente consegue tratar a hipertensão na atenção básica, na verdade é tratado lá, mas se chegar com essa pressão aqui de 180, né, é considerado uma emergência hipertensiva e tem que ser encaminhado, tá? Os outros valores a gente consegue acompanhar esse paciente na atenção básica, tá? Mas aqui é considerado uma emergência hipertensiva, tá? Então, são esses valores aqui que são considerados, né, pela associação, e é esses aqui que vocês precisam saber. Professora, não estou conseguindo ver a imagem. Essa imagem aqui, com os valores que você não está conseguindo ver, porque se for, eu disponibilizo ela depois lá no grupo. Eu só mando ela para vocês. Tá? Beleza. Tá bom. Isso. Aqui eu trouxe o preparo do paciente, tá? Para verificar a pressão arterial. A primeira coisa, explicar para o paciente, né, o procedimento e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo. Eles viram isso aqui como é que é na prática, na aula prática, vocês chegam, se apresentam para o paciente, explica o procedimento e a primeira recomendação é deixar ele em repouso de 3 a 5 minutos, principalmente se esse paciente foi caminhando, né, até o hospital ou até a atenção básica. Então, é importantíssimo, primeiro, você explica o procedimento, depois você deixa ele em repouso de 3 a 5 minutos. O paciente deve ser instruído a não conversar durante a medição. O paciente não pode conversar com você, tá? Porque pode alterar os valores, tá? Então, orienta também a não conversar durante, né, a aferição da pressão. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes, né, do procedimento ou depois do procedimento. Se ele tiver alguma dúvida, você explica antes ou depois. Isso aqui é um passo importantíssimo. Certificar-se que o paciente deve estar, né, com uma bexiga vazia, porque também pode
alterar no resultado do exame, da aferição. Ele não pode ter praticado exercícios físicos, nem ingerido bebidas alcoólicas, nem café, ou fumado nos últimos 30 minutos. Isso aqui é importantíssimo. O posicionamento do paciente, ele deve estar sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, o dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço, ele deve estar na altura do coração, tá? Apoiado com a palma da mão voltada para cima. E as roupas não podem garrotear os membros. Pessoal, vocês já tinham visto essas orientações nas outras aulas? Na nossa aula presencial, a professora falou pra gente, explicou. Explicou, né? Então tá. A aula online, não tinham passado ainda essas orientações. Se passou, quase não vi, porque eu quase não assisto as aulas online. Então tá. Então essas são orientações importantíssimas, tá? Antes de verificar a pressão arterial, tá? Vocês precisam verificar isso com o paciente. Primeiro, deixar ele em repouso, tá? De 3 a 5 minutos. Explicar o procedimento. Explicar ao paciente que ele não pode conversar durante o procedimento. Verificar se ele está com a bexiga vazia. Se ele praticou o exercício físico nos últimos 30 minutos. Ingeriu café, bebida alcoólica. E o posicionamento dele, tá? Deve estar sentado com as pernas descruzadas e o braço, ele deve estar sempre na altura do coração, tá? Com a palma da mão voltada para cima. E ele não, as roupas não devem garrotear o membro, tá? Professora? Pode falar. Eu tenho a dúvida ainda lá na medição da pressão. No caso, a pressão baixa ali, que é de 80, de 8 ali, né? No caso ali, você falou sempre delas subindo em cima de 8. Mas ela não tem um caso que ela não abaixa menos de 8, no caso? Deixa eu explicar para você. Vou voltar lá. Aqui, ó, o que eu falei do 9 aqui, ó. A pressão normal de 120 a 129 aqui. Aqui ele vai colocar, ó, que a pressão é 130 na pré-hipertensão a 139. É só mais para a gente decorar, entendeu? Sim, professora, eu não entendi aqui. Vamos um exemplo. Por exemplo, Pode. A pressão normal, vamos dizer aqui hoje ali, é 12 por 8, 120 por 80. Né? Ok, tá certo. Seus exemplos, explicação aí, foi abaixo, sempre, o problema sempre subindo, sempre vai botar 90, 100, até 110. Isso. Mas isso não tem um caso de a gente chegar a medir, ela está 12 por 60, por 5, ou isso não acontece? Tá, acontece sim, tá? Mas é fisiológico do organismo da pessoa. Esse aqui são os valores que a sociedade traz, tá? Mas quando a gente vai verificar, nem sempre vai estar esses valores, tá? Pode estar abaixo desse valor, pode estar 120 por 70, pode variar esses valores, tá? Dependendo da pessoa. Só que aí, a gente tem que saber esses valores aqui. Por exemplo, no caso de uma prova, para avaliar se está normal ou se não está, tá? Se tiver 120 por 80, tá ótimo, tá? Só que esses valores podem ter uma variância, eles podem variar sim, tá? Entendi. Então se dizer assim, se for medir a pressão está 12 por 5, no caso, então o paciente está com problema, então, não é comum, né? Não é comum. Entendi, é isso que eu queria entender. Tá, e se tiver assim, não é comum, tá? Ele pode variar ali, mas não vai variar tanto assim. Entendi. Tá?
Pessoal, mais alguma dúvida sobre essa parte? Agora é hora de perguntar. Então, a gente vai passar agora para a frequência respiratória, tá? A frequência respiratória, ela é o número de ciclos respiratórios, inspiração e expiração que ocorrem por minuto. Em adultos saudáveis em repouso, a frequência respiratória varia de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, tá? Esses valores são no adulto, tá? Essa frequência pode variar de acordo com a idade, estado de saúde e se esse paciente praticou atividade física. Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, outra tabela, né? O valor adulto aqui, ó, é de 12 a 20 mRM, respirações por minutos, tá? O adulto normal, de 12 a 20. Tem alguns termos que a gente utiliza, que é taquipneia e bradipneia. Vou usar como exemplo para vocês aqui no adulto. Do adulto, é de 12 a 20, certo? Se tiver com mais de 25, vai se dizer que esse paciente está com taquipneia. Se tiver menos de 12, se diz que esse paciente está em bradipneia, porque está menor que, né, o normal. Então, se tiver abaixo, está bradipneico, né, respirando menos. Se tiver acima, é taquipneia, tá? Então, aqui eu trouxe os valores só para vocês terem uma noção dessa variação de acordo com a idade, tá? Vocês precisam decorar aqui a do adulto, que é de 12 a 20. Só que, de acordo com a idade, pode ter uma variação. Por exemplo, numa criança de 1 ano, né, de 1 mês a 12 meses, ele tem uma respiração, né, maior. Nessa criança, nessa idade, o valor normal é de 30 a 53 respirações por minuto, tá? Então, vai depender de acordo com a idade. Em adultos com mais de 40 anos também ocorre uma variação, tá? De 16, normal, né? De 16 a 25. Se tiver abaixo, né, desses valores, diz bradipneico, que é menor, e taquipneico, quando essa respiração estiver acima do normal, tá? Então, um adulto, 12 a 20 respirações por minuto. É isso que vocês têm que decorar, tá? De qual que é o valor normal no adulto. Nos bebês, tá? Eles têm valores de frequência respiratórias mais altas, tá? Quando comparados ao adultos. Isso ocorre porque no seu organismo ainda a informação necessita de um esforço maior para suprir as necessidades de nutrição das células, exigindo mais do aparelho respiratório. Por isso que, por exemplo, no RN, a gente tem, por exemplo, uma criança que acaba de nascer, a gente tem uma respiração de até 60 respirações por minuto, tá? E ainda é considerado normal. Por quê? Como ele não tem ainda, né, o organismo maduro, né, e as células vão precisar de mais energia, pode ser que, né, a respiração... Peraí, só um minutinho. A respiração, né, desse RN seja maior, tá? Nos primeiros meses de vida. E no RN também. No RN, o recém-nascido, tá? Entre 2 e 11 meses, os valores podem chegar a 50 sem ser considerado taquipneia, tá? Porque pode acontecer essa variação
no recém-nascido, nas crianças, tá? Menores de idade. A frequência respiratória é medida. Como que a gente se mede a frequência respiratória, tá? Contando os movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração por minuto, tá? Então, cada uma dessas, a gente conta, vai dar o valor de 12 a 20 incursões. Quando a gente fala incursões, é tanto a ins quanto a ex, tá? São essas incursões. Então, a gente conta esse ciclo respiratório. Para aferir a frequência respiratória, o paciente deve estar em repouso, ele tem que estar sentado e relaxado, para evitar alterações no resultado. É importante contar as respirações por 1 minuto, por um período de 60 segundos, ou pode contar 30 segundos e multiplicar por 2. Ou 15 segundos e multiplicar por 4. Eu não gosto muito, particularmente, de fazer assim, de contar só 15 segundos, no máximo 30 e multiplicar por 2, tá? Pelo valor do resultado, tá? Porque eu acho que não é tão fidedigno assim quando você faz, né, conta só 15 segundos e multiplica por 4, tá? Então, é interessante que a gente conte, né, ou os 60 segundos, ou até 30, e multiplicar por 2, tá? É recomendado que a medição seja feita de forma discreta, sem que o paciente perceba, para evitar que ele, inconscientemente, né, mude o padrão respiratório. O valor de referência pode variar de acordo com cada idade, né? Eu trouxe para vocês ali a tabelinha, sendo que no adulto saudável o valor é de 12 a 20 por minuto. A frequência respiratória pode ser influenciada por diversos fatores, como a idade, a gente viu que influencia. Se ele tiver praticado atividade física, tiver ansiedade e outras condições médicas também podem alterar esses valores, tá? Então, aqui, resumindo, a gente vai contar as incursões respiratórias, tá? Que vão incluir uma ins e uma ex, cada uma, a gente conta uma. O valor normal é de 12 a 20 por minuto, incursões por minuto. É importante ele estar em repouso, sentado e relaxado, para evitar alterações. Contar a respiração por 60 segundos, sem que o paciente veja, tá? Sem ele perceber, para não alterar inconscientemente esse padrão, tá? Então, ou contem aqui, ó, de 60 em 60 segundos, ou em 30, tá? E multiplique por 2. Então, você vai contar lá 30. Você viu ali que deu 10. Multiplicando por 2, né? No final vai dar 20. Então, durante aquele 1 minuto, né? O paciente teve 20 incursões por minuto, tá? É assim que a gente conta. Se fosse por 15 aqui, você contaria por 15 segundos quantas deu. Se deu, por exemplo, 5, depois você vai multiplicar por 4, né, que vai dar as 20, eu péssimo em matemática. Vai dar a frequência por minuto do paciente, tá? Eu recomendo sempre contar ou os 60 segundos ou 30 segundos e multiplicar por 2, tá? Então, em relação à frequência respiratória, é isso aqui que vocês devem saber, tá? O valor do adulto, de 12 a 20,
saber que, dependendo, de acordo com a idade, pode ter alterações e não vai ser patológico, tá? O RN, ele respira mais rápido, tá? Então, é importante, o que é importante é isso aqui, para vocês saberem. A frequência cardíaca. Frequência cardíaca, a gente viu frequência respiratória, tá? É o número de vezes que o coração bate por minuto. Em adultos, o valor normal é normalmente de 60 a 100 batimentos por minuto. Essa medida pode ser influenciada por diversos fatores. Oi? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Professora, aquele aparelhinho, o oxímetro que a gente coloca no dedinho, ele é para medir o que mesmo? Eu fico confusa. Frequência cardíaca. A cardíaca. Tá, beleza. Mas alguns, ele aparece também a frequência respiratória, tá? Sim, tá bom, então entendi. Era só essa dúvida. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto, tá? Adulto, de 100 a 100 batimentos por minuto. Essa medida pode ser influenciada por diversos fatores, atividade física, idade, condições de saúde. Se esse paciente tiver, por exemplo, uma arritmia cardíaca, uma doença cardíaca, esses valores podem estar alterados também. A atividade física aumenta, né, a frequência cardíaca durante o exercício para fornecer mais oxigênio ao corpo. Então, se você verificar a pressão, a frequência cardíaca de um paciente, né, que veio andando, por isso que é necessário a gente sempre, antes de verificar os sinais vitais, deixar ele um pouquinho em repouso, tá? Tanto para verificar os sinais vitais, tá? Então, a idade também pode diminuir a frequência cardíaca de acordo com a idade, principalmente, vamos com calma, né? A idade. A frequência cardíaca pode diminuir ligeiramente com a idade, principalmente em atletas bem treinados, tá? Condições de saúde, doenças cardíacas, problemas da tireoide, podem também afetar a frequência cardíaca, tá? Então, esses são os fatores que podem alterar. Professora, corre o risco... Pode falar. Não escutei. Não. Eu não consegui escutar. Corre o risco dela abaixar tanto que daí possui até, como é que fala, dificuldade para conseguir aferir ou não? Olha, alguns pacientes, quando ele está em hipoglicemia, é mais complicadinho para a gente verificar, tá? Ela pode abaixar. Paciente no leito de morte também, aí a frequência já fica bem baixinha, tá? Então já é complicado para a gente verificar também. A gente vai verificar com os 2 dedinhos nas artérias. Então, quanto mais baixinha ela tiver, mais complicado vai ser para verificar, tá? Então, paciente idoso, tá? É mais difícil. Então, são fatores que podem acontecer. Quais são as maneiras de medir a frequência cardíaca, tá? Primeiro é o pulso, sentir, né? O pulso no pescoço, na artéria carótida ou a artéria radial e contar os batimentos por 60 segundos. Por meio do estetoscópio, tá? Que é aquele outro aparelho que vocês usam 2 para aferir a pressão, né? O esteto é o outro, né? Aquele que a gente coloca para auscultar. Então, os profissionais podem usar o esteto para auscultar também e contar os ciclos cardíacos. E por meio de dispositivos eletrônicos, monitores de frequência cardíaca, como os relógios inteligentes podem fornecer leituras precisas da frequência cardíaca. Uma coisa que a gente pode usar também, eu trouxe aqui na aula de hoje, são os monitores multiparâmetro, tá?
nos hospitais podem ter disponível para o técnico verificar a pressão desse paciente, né? A frequência cardíaca. Vai aparecer nesse monitor todos os sinais vitais do paciente, tá? Depois a gente vê durante a aula. Então, existem alguns dispositivos que a gente pode também utilizar para verificar não só a frequência cardíaca, mas também os outros, tá? O que a gente mais utiliza é o pulso, tá? Verificar por meio do pulso do paciente. Eu trouxe aqui. Vocês viram na prática que a gente nunca pode utilizar o dedão, tá? Sempre esses 2 dedos para verificar o pulso do paciente, tá? Quais que são os locais? A gente tem o pulso carótido, que é esse daqui, e usa muito também o radial. Aqui a gente tem 2 artérias, a radial e a do húmero, tá? Então, qual que a gente mais utiliza? Radial e a carotídea, tá? Só que a gente pode verificar também em outros locais, tá? Na axilar, que vai ser nesse local aqui, a femoral, o poplitídeo, tá? Que é atrás do joelho. Se vocês tentarem aí verificar em vocês mesmos, vocês podem tentar atrás do joelho, que também tem o local para a gente conseguir verificar, né? Que é o poplitídeo. Um outro local é a pediosa, tá? Que é no pé, em cima do pé. Tibial posterior. A pediosa é em cima do pé mesmo. A tibial posterior. A cubical. A humeral. Então, são várias artérias que a gente pode utilizar. Só que as mais utilizadas são a radial, no punho, e a carótida, no pescoço, tá? Então, são essas 2. Carótida e a radial, tá? Lembrem aqui, ó. Aqui tem duas, né? O rádio é essa que passa perto do dedão aqui. Então, a gente consegue verificar o pulso aqui, com os 2 dedinhos, tá? Então, a radial e a carotídea são as mais utilizadas. Em situação de emergência, a carótida é a mais frequentemente preferida, devido à sua localização mais acessível, tá? A carótida é essa daqui. Outras artérias podem ser utilizadas, incluindo a braquial, a femoral, a poplitídea, tibial posterior, a pediosa, dorsal do pé, tá? Então, as que a gente mais utiliza é a carótida e a radial, tá? Radial é essa aqui, em cima do dedão ali, aqui, bem aqui, tá? Então, são as que a gente mais utiliza. E aqui, eu trouxe um monitor multiparâmetros. É esse aparelhinho aqui, que a gente coloca no paciente, tá? Tem uns fiozinhos aqui, dispositivos que a gente coloca no paciente, e que por meio dele, né, ele já vai verificar para a gente qual que é a pressão desse paciente, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, tá? Alguns trazem também a saturação de oxigênio, tá? Então, esse aqui é um monitor multiparâmetro. Esse dispositivo é utilizado em ambientes hospitalares para monitorar continuamente os sinais vitais do paciente, como a frequência cardíaca, a pressão arterial, oxigenação e a temperatura. Esses monitores permitem que os profissionais de saúde acompanhem as condições do paciente em tempo real, sendo essenciais durante o processo de internação e procedimentos cirúrgicos. Além disso, o monitor multiparâmetros são flexíveis e podem ser utilizados em diversos setores, desde pequenas clínicas até hospitais de alta complexidade. Tá? Tem uma norma do Corém agora, que ele diz que é preferível, né, que nas unidades de atendimento, quando o técnico for verificar a pressão, né, verificar os sinais vitais,
que se tenha disponível um monitor multiparâmetro. Então, se tiver um monitor desse, ajuda muito na vida do técnico, que não precisa, né, tá ali verificando todos os sinais vitais, tá? Que o próprio monitor, é só você colocar o dispositivo, que ele aparece os sinais vitais e ele mensura, né, os sinais vitais do paciente. Professora, mas no caso, ele não pode ficar conectado ali enquanto ele está deitado, acamado? Não, por exemplo, em alguns hospitais, na triagem, você já tem um monitor desse, que aí você vai colocar no paciente, tá? Você coloca no braço aqui para verificar a pressão. No dedinho, você coloca e ele vai mensurar todos os sinais vitais para você, tá? Mensurar a pressão cardíaca, os sinais vitais. E aí você desinstala o monitor e pronto, tá? Você não precisa estar ali com o termômetro, verifica um, verifica outro, tá? Pode ter disponível esses monitores. Professora, também esse monitor também é usado muito em ambulâncias também. Isso mesmo, tá? Transporte de paciente grave, você tem um monitor também, que precisa, né, ter esse monitor no transporte do paciente, tá? Então, é isso. Você conseguiu entender que na triagem pode ter um dispositivo desse para facilitar a vida do técnico de enfermagem? Sim, entendi. Isso, tá? E aqui eu trouxe para vocês a saturação de oxigênio. Não entra como sinais vitais, tá? Mas é importante também que vocês saibam quais são os valores normais da saturação de oxigênio, tá? Então, a saturação de oxigênio refere-se à porcentagem de hemoglobina no sangue. Acredito que a gente tenha falado de hemoglobina já na outra aula. Que está transportando o oxigênio. A hemoglobina é uma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos que tem a função de levar o oxigênio para os pulmões e os tecidos do corpo. Quando a hemoglobina está completamente saturada, dizemos que está 100%, tá? Que o organismo está funcionando 100%, levando oxigênio para o corpo. O que significa que todas as suas moléculas estão ligadas ao oxigênio. Os valores normais da saturação de oxigênio em adulto saudável variam de 95 a 100, tá? Então, vai ser esses valores, normal, 95 a 100. Valor abaixo de 95 pode indicar problema de saúde, especialmente se a saturação cair abaixo de 90, que pode ser um sinal de hipoxia, tá? Pouca oxigenação nos tecidos de hipóxia, tá? Não está funcionando esse sistema aqui, a saturação de oxigênio abaixo de 90, uma condição que os tecidos não recebem oxigênio suficiente. Isso inclui o coração e o cérebro, tá? Então, nessa situação aqui, onde a saturação está abaixo de 90, o paciente vai rebaixando, e aí ele, dependendo da condição clínica do paciente, ele precisa ser entubado, tá? Ou aqui, ele pode entrar numa parada cardiorrespiratória também, tá? Então, o valor normal é de 85 a 100, a saturação de um indivíduo normal, tá? Varia ali de 99, 98. Se você correu muito, está andando muito rápido no hospital ali, parou para medir, vai estar um pouquinho abaixo, mas, né, o valor normal de 85 a 100. Tá? Se tiver abaixo, né, se for decaindo em um paciente, é hipoxemia e pode levar a condições mais graves. Tá? Professora, tanto vale para criança como adulto, né? Essa sim, tá? Esses valores sim. Entendi. Pessoal, alguma dúvida aqui? Em relação a essa aula de hoje, amanhã eu disponibilizo a atividade 3, tá? A atividade 4, eu vou tentar dar uma aula para vocês na sexta-feira.
Se eu não conseguir, porque eu estou com outras turmas, né? Essa é a nossa aula da semana, eu deixo disponível o slide, e aí vocês vão fazer a atividade de acordo com o slide, igual na atividade 2, tá? E amanhã eu disponibilizo a atividade 3, tá bom? E é isso. Boa noite. Para mim não apareceu, não, que você passou. A atividade 2 não apareceu? Não apareceu nenhuma atividade? Isso, apareceu não. Manda mensagem para mim no WhatsApp, tá? Pessoal, para vocês, para os outros já apareceram, né? A atividade 1 e 2 está lá disponível. Eu vi que tem alguns alunos que já respondeu. Pessoal, alguma dúvida? Tá? Boa noite para vocês. Não precisa deixar o nome, tá? Porque lá no Drive salva quem participou da aula. E amanhã eu disponibilizo a outra atividade, tá? Boa noite.